Depois de meses de espera, rumores e vazamentos, finalmente chegou a hora. A contagem regressiva oficial para o lançamento de Bloxias acaba de começar. Prepare-se para zarpar em uma aventura inédita no universo de One Piece em Bloxias. Você poderá criar seu próprio destino, assim podendo ser um pirata temido ou um herói lendário com a marinha, com um sistema de PVP único, ilhas totalmente remodeladas e segredos escondidos em cada canto do mapa. Bloxias promete ser o jogo mais ambicioso desse ano, e a melhor parte, o lançamento está mais próximo do que você imagina. Então, se você é fã de One Piece e de jogos de ação e de aventura, já sabe o que fazer. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fique ligado, a lenda de Bloxias está prestes a começar.